Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Soma e estamos começando mais uma live aqui na 15 por 7. Como é que vocês estão? Aqui no sul tá frio, eu tô com um casaquinho aqui, tô fechado. Olha que legal, o doutor Alexandre Peruso já aqui na sala, a Cristiele. Ah, nós estamos numa semana bem corrida, a semana já começou muito corrida aqui na 15 por 7, muitas novidades na empresa, muitas coisas novas que estamos implementando. Então, temos muitas novidades aí para vocês. Vão acompanhando tudo que vai acontecendo aqui. A gente está com muitos vídeos legais também no nosso feed. As interações estão muito bacanas. A gente está adorando conhecer melhor vocês. Está muito legais. Temos passado alguns dias muito legais aí, com muitas novidades e muitas evoluções, principalmente dentro do nosso sistema lá na 15 por 7. Os cursos estão cada vez mais completos, cada vez nós temos mais aulas, cada vez nós temos mais dicas. Então a gente vai sempre adaptando, né, de acordo com o que os médicos vão pedindo, os profissionais de saúde que são nossos assinantes vão pedindo, a gente vai sempre trabalhando isso e melhorando cada vez mais a plataforma. Nós estamos esperando aqui o nosso convidado especial da noite, que é o Dr. Alexandre Ferraz, e daqui a pouco o Dr. Alexandre Ferraz já está chegando aqui. Olha só que bacana, bastante gente bacana aqui acompanhando a gente. A Márcia, Dr. Gerson aí também. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta, já vão deixando aí. Tem alguma pergunta para o Dr. Alexandre Ferraz também, cirurgião plástico de Porto Alegre? Pode ir perguntando também sobre a carreira dele, um pouquinho mais que vocês queiram saber sobre tudo que diz respeito tanto a marketing digital, gestão, empreendedorismo, a carreira, a vida de um cirurgião plástico também. Isso é bem legal e eu acho que vai contribuir bastante. Bom, como eu estava falando, enquanto o Dr. Alexandre Ferraz não entra na nossa conversa aqui, como eu estava falando antes, deixa eu ver até se não tem uma mensagem aqui, não, tá tudo ok. Nós estamos implementando muitas novidades dentro do portal 15 por 7. Então, vocês que já são assinantes, a gente tem algumas pessoas que estão acompanhando agora que já são assinantes, ou também vocês que estão pensando em assinar, este é o melhor momento para entrar na plataforma. Por quê? O preço é promocional, o preço está mais baixo, a partir do mês de agosto, a partir daqui a alguns dias o preço já vai subir. Então, esse pessoal que entrou agora a gente chama de fundadores da 15 por 7. Então, os fundadores eles estão pagando um preço mais baixo e esse preço ele é contínuo. Então todos os fundadores que renovarem a sua conta vão renovar pelo preço que está lá hoje, que é R$ 47,00 mensais. E todos os novos assinantes, a partir de agosto, eles já entram com outro preço, outro reajuste e tudo mais. Só que também, ao mesmo tempo, nós estamos implementando várias outras ferramentas. Então tem muita novidade legal entrando no portal, não só cursos, porque a gente tem os cursos, que é a nossa faculdade virtual, na cursos.15por7.com. Nós temos também as nossas dicas diárias no WhatsApp, que fazem muita diferença para todo mundo. Dando um ok aqui no Dr. Alexandre Ferraz. Então tem muita novidade lá no portal. Vamos aqui, tudo bom, doutor Alexandre? Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E aí, começando a live, então? Começando a live, tá falando pro pessoal aí sobre as novidades do nosso portal. Então tem muita novidade pro pessoal aí que assina o 15 por 7. Tem muita coisa legal, muitas surpresas para vocês. Em agosto a gente vai estar com umas surpresas incríveis mesmo. A gente já está finalizando algumas coisas. E aí, doutor Alexandre, como é que está tudo? Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, a ti e ao doutor Peruso pelo convite para fazer a live. É a primeira vez que eu estou participando. Não tenho experiência nesse tipo de transmissão. Eu sou até um pouco tímido até para falar, mas eu vou me esforçar ao máximo aí para procurar fazer um bom programa de apresentação com vocês. Olha, que bacana, que legal. Doutor Alexandre, queria que você começasse justamente se apresentando. Então, quanto tempo faz que você é cirurgião plástico? Como é que foi esse início de carreira? Então, eu trabalho como cirurgião plástico há 10 anos já. Eu me formei com 23 anos na fundação, que hoje mudou de nome, se chama
Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Terminada a faculdade, eu tive que participar do programa do Exército. Então, servi um ano como oficial militar, médico. No ano seguinte, entrei para a residência de cirurgia geral, cursei 2 anos na Santa Casa. E, terminada a residência de cirurgia geral, eu fui para a Pontifícia Universidade Católica, aqui de Porto Alegre, fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. E, no fim desse curso, prestei a prova para especialista. Sou especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde fui aprovado. E, a partir de então, no início de 2009, eu comecei meu consultório, do qual eu trabalho até hoje. Olha. Seu consultório fica onde em Porto Alegre? Fica na Rua Schiller, 93, sala 801. Olha, que bacana. Próximo do Parcão, fica exatamente do lado do restaurante Copipi. Ah, sim. Pô, Copipi é um dos melhores restaurantes de Porto Alegre, né? Restaurante excelente aí. É um dos que eu mais gosto aqui na cidade, da culinária asiática, eu acho que é o melhor. É incrível, é um dos melhores do país. E você hoje tem trabalhado, você faz cirurgia plástica, você tem algum produto especial? A gente gosta muito de falar lá no 15x7, né, que tu precisa, que o profissional hoje ele precisa de um produto estrela, de um produto onde ele seja muito bom e ele se diferencie no mercado. Você, como cirurgião plástico, já considera que tem o seu produto estrela? Então, eu considero que eu tenho um produto premium, sim, do qual é a cirurgia que eu mais realizo hoje, que é a lipoabdominoplastia. A plástica de abdômen é a cirurgia pelo qual o pessoal mais me procura e eu tenho sido referência nessa parte de cirurgia de contorno corporal. Olha só, e quais são as dificuldades que você encontra, assim, quais são as expectativas das suas pacientes quando vêm buscar esse tipo de produto com você? Bom, primeiramente, a crise financeira do qual o país participa, né? Então, realmente, em primeiro lugar, a crise financeira, mas tirado isso para o pessoal que realmente tem condições de pagar pela cirurgia, a parte mais difícil para mim na cirurgia plástica é tratar a ansiedade das pessoas. Sim. Essa ansiedade, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, ela atrapalha um pouquinho, né? E o cirurgião plástico que não está preparado para conviver com a ansiedade do paciente, ele tende a sair do mercado. Ah, verdade. E a paciente, ela chega ansiosa, né? Porque ela está fazendo uma cirurgia plástica, afinal, é uma coisa que muda muito a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo também é uma prática que é um pouco mais invasiva e tudo mais, né? Então, e depois ainda tem a questão de, depois que você consegue que a pessoa faça a plástica, ainda tem o pós, né? O pós-operatório, tem todo um cuidado no pós, né? Como é que você lida com esse cuidado do pós também, que é uma coisa que foge um pouco do profissional, né? Fábio, uma coisa assim que para mim está bem consolidado é a questão de tu ter uma equipe preparada para fazer isso, né? Eu hoje não conseguiria fazer todas as coisas na minha vida e fazer o consultório se eu não tivesse a equipe que eu tenho hoje. Então, tenho tanto uma equipe de anestesistas muito competentes, os meus auxiliares que participam da cirurgia, as minhas secretárias são excepcionais e eu tenho uma enfermeira também, uma aqui em Porto Alegre e outra em Novo Hamburgo, que me ajudam a cuidar do pós-operatório, a fazer os curativos, a tirar os pontos. Então, sem equipe, eu hoje não conseguiria exercer tudo que eu faço no consultório. Sim, isso é bem importante. E qual a dica para o pessoal que está querendo montar uma equipe ou está com problemas de equipe? Todos os dias eu recebo o pessoal, alguns assinantes da 15x7 me perguntam: Fábio, estou com problema com equipe, estou com problema com secretária, estou com problema de atendimento. Qual é a tua dica para ter uma equipe concisa, uma equipe que trabalha junto com todo mundo, assim? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, é bem importante tu ter o foco aonde é que tu quer chegar. E se tu quer oferecer um serviço diferenciado, um serviço premium, evidentemente que tu vai ter que contratar funcionário premium. Tu não tem como oferecer um serviço premium contratando um funcionário de segunda linha. Então,
esse profissional extremamente capacitado, ele não é um profissional barato. Tu tem que remunerá-lo de maneira adequada. E isso é a maior dificuldade hoje, é encontrar os profissionais que realmente estão bem preparados ao mercado e que você consiga oferecer um salário adequado para ele, um horário adequado de trabalho e um local adequado de trabalho. Tá? Sim. Então, é bem importante fazer uma boa entrevista, ver quais são... analisar bem o currículo adequadamente, como é que é a estrutura familiar dessa pessoa, em que ele já tem experiência de trabalho, se já auxiliou em cirurgia plástica ou não, se você vai ter que treiná-lo desde o zero para fazer os auxílios. Então, tudo isso conta, né? E quem é que faz essa seleção? Você mesmo que faz a seleção? Você tem uma empresa que faz isso? Tem uma RH? Como é que funciona? Eu até já pensei em contratar a RH para fazer, mas hoje em dia quem faz essa parte sou eu mesmo, porque acho que é um ponto bastante delicado formatar a equipe de pessoas que tu tenha confiança para trabalhar contigo. Porque no momento em que tu tem um cliente que vai entregar a vida dele na tua mão, ser submetido a uma anestesia, a cortes, pós-operatório, ele tem que confiar muito em ti. E para que tu consigas passar toda essa confiança, é de fundamental importância a montagem de uma equipe extremamente preparada. Com certeza. Isso eu acho que é uma coisa que ele se reflete em todas as áreas, né? Não adianta, o profissional médico, a vida do médico é muito corrida, né? É muito corrida, vocês têm muita coisa para fazer, mas acaba que não adianta. Algumas coisas, ou a maioria das coisas, a gente tem que estar envolvido, o médico tem que estar envolvido, né? Não adianta terceirizar o teu RH, terceirizar o teu marketing, terceirizar contratação e outras coisas. Precisa ter o teu DNA envolvido, o teu propósito envolvido, né? Sem dúvida nenhuma. Essa parte, para mim, como eu acho que é extremamente delicado, sou eu que faço. Né? Eu tenho o meu auxiliar hoje trabalha desde o início da carreira. O Marcelo Flores está há 10 anos comigo. Né? As minhas secretárias... É difícil, hoje em dia, a gente ouvir que uma secretária passe de meio ano, um ano dentro do consultório. A minha secretária Daniele já está 2 anos e meio comigo, então já é um tempo já bastante acima da média. Né? E os anestesistas estão há 3 anos, então acho que eu estou com uma equipe bastante coesa assim, hoje. Muito bom, né? Isso é muito bom, isso é uma das chaves do sucesso, né? Eu vou ver aqui que tem algumas perguntas. Olha só, o doutor Alexandre Peruso deixou uma pergunta aqui, ó. Consegue ver a pergunta aí? Como podemos fazer para chegar no... Não aparece aí para você? Não. Tá. Como podemos fazer para chegar no ponto onde o doutor Ferraz chegou? Então, em primeiro lugar, eu sei que tem muitos estudantes que estão assinando o canal de vocês. Eu acho que é de fundamental importância, desde a época da faculdade, em primeiro lugar, você se conhecer. Saber o porquê que tu queres fazer essa especialidade. Não adianta, eu me identifico muito com a cirurgia plástica, mas não adianta uma pessoa que tem um perfil para ser psiquiatra não pode ser cirurgião plástico. Talvez tenha medo de bloco cirúrgico, não goste muito de sangue ou anestesia, enfim. Então, em primeiro lugar, se conhecer. Baseado nisso, desde que você se conheça, tomar os rumos certos para chegar aonde a pessoa queira chegar. Cursar, estudar direitinho, fazer uma boa faculdade, uma boa formação, tentar ver quais são os melhores lugares para fazer a especialidade. Eu, graças a Deus, tive boas oportunidades de cursar em lugares muito bons, que são considerados muito bons. Me preparei bastante para fazer prova de especialista. Então, participo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Participo de congressos. É fundamental a atualização eterna do médico. Então, achar que terminar a faculdade e nunca mais vai tocar num livro, isso é uma maior falácia que tem, né? A gente vai se atualizar o resto da vida. Então, o estudo ele é para sempre. Isso é muito importante mesmo. E você falou ali sobre a questão, eu acho que isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa ela entra na faculdade de medicina
e ela, quando ela está se formando, ela acaba indo para uma especialização que seja da moda. Poxa, tô vendo cirurgião plástico, agora eu gostaria mesmo de ser psiquiatra, mas eu tô vendo que o que está dando dinheiro é cirurgião plástico, ou o que está na moda é cirurgião plástico, você é cirurgião plástico. Isso acontece muito, né? E isso é um problema, porque depois, no longo prazo, isso se torna um grande problema, né? Na verdade, a pessoa vai acabar não fazendo a profissão com o devido esmero e o carinho que precisa, né? E fazer uma coisa que não se gosta é muito difícil da pessoa chegar a algum patamar de sucesso. Então, a dica que eu dou é, em primeiro lugar, se conhecer, ver qual a especialidade de que a pessoa se identifica mais ou está mais apto e preparado até para exercer. Não adianta querer ser cirurgião plástico e ter medo de bloco cirúrgico ou agulha, bisturi. Infelizmente, tem muita gente que tem, né? Esse é um ponto básico, chave. Deixa eu ver aqui que eu vi que tem mais algumas perguntas aqui, ó. Se fosse começar novamente hoje, o que você faria diferente e o que você repetiria? O que você diria pro Alexandre Ferraz lá do início da carreira? O Alexandre Ferraz de 2009, eu falaria para ele o seguinte, ó, em primeiro lugar, que formação técnica, o pessoal termina a residência com a formação técnica, então não vai ser o grande diferencial de tu ter ou não mais clientes no teu consultório, né? E sim a maneira de como você divulga o seu trabalho. Então, isso, para mim, hoje é o que está sendo o diferencial. Acredito que saber trabalhar bem as redes sociais, de repente fazer algum curso de comunicação para aprender a falar na internet, eu acho que isso é um ponto-chave fundamental. Ter uma boa dicção, passar bastante confiança e credibilidade para o cliente em tudo, mas estou falando especificamente aqui no mercado de cirurgia plástica, mas principalmente hoje trabalhar o marketing digital, procurar se informar quais são os melhores cursos, melhores profissionais que oferecem informações adequadas, coerentes e verdadeiras, né? Porque tem muitos cursos que não procedem. Trabalhar bem essa parte, acredito que seja um dos pontos que eu teria me aconselhado mais na época que eu comecei, que hoje eu vejo a real importância disso. Sim. Bom, tô vendo aqui que em questão de satisfação aqui tá muito legal. A gente vê. Opa, deixa eu ver aqui que eu tô. Tem muita gente aqui comentando, muita gente legal, pessoas que são pacientes mesmo, aplaudindo aqui. E tem a Mel Fagundes aqui falando meu sonho, fez cirurgia com o doutor Alexandre, acompanha há anos o trabalho, diz que você é muito bom. A Daniela aqui também, ela disse que está no pós. 10º dia, muito satisfeita com a escolha do profissional. Então, pelo jeito, o trabalho está sendo muito bem realizado. Graças a Deus, sim. E eu tenho me esforçado bastante para procurar os melhores resultados, mas a gente também depende, Fábio, da paciente se ajudar, né? Verdade. E pós-operatório, eu costumo dizer para o pessoal, eu não tenho como ficar com vocês em casa, cuidando de vocês 24 horas por dia. Impossível isso. Então, é de fundamental importância que a pessoa faça direitinho as orientações. A gente manda impresso as orientações, tem mais ou menos, para cada cirurgia, mais ou menos umas 20 recomendações que precisam ser seguidas à risca ali. E se o pessoal faz adequadamente, a chance de dar algum problema é muito baixa. É muito baixa. Então, um bom preparo do paciente com exames adequados, não operar quem está doente, se tem alguma doença, tratar isso adequadamente. Por exemplo, tem uma diabetes, vai lá, está usando a sua insulina, sua metformina, e a glicose vai estar normal. Pedir os exames adequadamente. No transoperatório, é claro que isso depende basicamente da minha equipe, da minha parte, mas no pós-operatório, fazer as recomendações é um ato fundamental. Isso é muito importante mesmo, né? Que é que nem se for, às vezes não tem como controlar, né? Tem mais uma pergunta aqui. Quais os hábitos que o médico tem que cultivar e quais os hábitos que o médico tem que evitar? Então, para mim, os hábitos que o médico tem que cultivar. Primeiro, espiritualidade.
logo que saí da faculdade, eu era muito cético, muito matemático, muito cientista. E ao longo da carreira eu fui mudando e vendo que é muito importante a gente ter fé em algo superior, porque isso nos ajuda muito. Essa energia que a gente troca com as pessoas, para mim, é de fundamental importância. Então, espiritualidade, a benevolência, a caridade é importante também. E como maus hábitos, eu acho que abrir mão da vaidade, eu acho que é uma grande evolução na carreira, certo? E ter como segunda opção ou quinta opção a questão da remuneração. Eu acho que remuneração é uma consequência de um trabalho bem feito e não prioridade no consultório. Ah, perfeito, excelente, excelente. E você falou da espiritualidade, isso realmente é uma coisa complexa, né? Porque o médico ele acaba vendo muitas coisas e você acaba vivenciando muitas coisas que fazem com que, às vezes, até se perca um pouco a fé, né? Em alguns momentos. Então, como é que se faz para sair de uma faculdade cético? Porque você tem que fazer a faculdade de uma forma até meio cético mesmo, porque você acaba tendo que ser frio em algumas situações para poder reagir bem. Nem se for, tem muita gente que não se adapta a uma sala cirúrgica e tudo mais, né? E como é que você faz para reativar isso? Qual é o gatilho que a gente tem que ativar para trazer essa espiritualidade de volta? Então, eu costumo contar para os meus amigos uma história bem engraçada, né? Logo que eu saí da faculdade, que eu era extremamente cartesiano, cientista, e eu não acreditava muito em espiritualidade, nesse tipo de coisa, eu ia no supermercado e tinha 5 filas para pagar a conta do supermercado, e eu logo entrava na fila que a minha, na hora de pagar a conta, ela sempre trancava. Ou a vozinha esquecia a senha do cartão, ou a bobina da máquina da impressora não funcionava direito. E eu comecei a me dar conta que poxa, tem alguma coisa energética nisso, não é possível. Tem algo de errado, né? E começando a trabalhar esse lado espiritual, eu sou espírita, eu frequento o centro espírita, frequento o Chico Xavier, procuro ir uma vez por semana. Começando a frequentar o centro espírita, eu comecei a sentir que eu evoluí e me aliviar dessas coisas. E aí, a cada vez que eu ia no supermercado, nunca mais trancou a fila. Eu queria ir no restaurante onde estava lotado, eu encontrava o lugar de vaga de estacionamento para o carro na frente do restaurante. Então, coisas começaram a mudar. E eu notei muito isso quando eu recebi o feedback dos pacientes, que as pacientes que se recuperavam mais rápido eram aquelas que chegavam no dia da cirurgia extremamente positivas. Doutor, vai dar tudo certo, eu tô aqui animada, a cirurgia é ótima, a equipe é bacana, tô sentindo uma vibe legal de vocês. Então, essas pacientes, em 5, 7 dias, já estavam até voltando a trabalhar. Diferente das outras que chegavam lá meio deprimidas, vai dar tudo errado, tô com medo que eu vá acontecer alguma coisa e tal. Essas aí demoravam muito mais para se recuperar. Então, eu comecei a me dar conta de que elevar e evoluir nesse grau da espiritualidade facilita muito, não só na medicina, mas acredito que em todas as arestas da vida. Uau, incrível, muito bom. Muito bacana. Acho que é uma lição para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante isso. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso mesmo. Outra pergunta aqui que chegou do pessoal: quais as dificuldades que os iniciantes encontram no mercado hoje? O que você acha que são as maiores dificuldades dos iniciantes da medicina hoje? Então, o mercado que é extremamente competitivo, não só na nossa área, como em todas. A crise econômica e política que o país está vivendo, principalmente o fato de hoje o aluno que sai da faculdade, ele quer ficar na capital, ele não quer ir para o interior do estado ou interior do Brasil, ele quer ficar na capital porque já tem familiares aqui, já está acostumado. Realmente morar numa capital onde te oferece mais conforto, mais possibilidades, claro que é melhor. Mas hoje em dia a gente tem que se adequar à situação de mercado. Então, estudar bem a mercadologia da tua profissão,
estar aliado a colegas que possam te agregar positivamente para tu ter um sucesso e conviver com as pessoas que vão te dar uma energia melhor, que do qual tu consegue conviver e te sentir bem. Eu acho que aliado, tu estar cercado de pessoas dos quais tu te sente bem, te ajuda muito a crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com certeza. Eu costumo dizer que você é a soma das 5 pessoas que são mais próximas a você, né? Então você pega Exato. 5 pessoas que você mais convive e você possivelmente é muito parecida com elas, né? É a média dos 5, né? Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui. O que mudou na medicina nesses 10 anos que o Dr. Ferraz trabalha na medicina? Nossa, mudou muita coisa. Tanto na parte científica, que a gente tem acompanhado isso através dos congressos, das atualizações, cursos. Por exemplo, a lipoaspiração a laser, que a gente começou a fazer esse ano. Em São Paulo já tem há mais tempo, mas aqui no Rio Grande do Sul pouquíssima gente faz. Até onde eu sei, eu e o Dr. Peruso somos dos poucos que estão fazendo. E na questão de cuidados de pós-operatório, orientações, isso aí mudou bastante coisa. Curativos, a gente participou de uma atualização sobre dor semana passada. Existe um curativo novo, agora com anestésico local, que é um emplastro que pode ser colocado em cima da pele, ele ajuda a dar uma analgesia pós-operatória bem melhor. Então, analgésicos, medicações, técnicas cirúrgicas novas, aparecimento do laser, então tudo isso está ajudando para a evolução da profissão. Sim, faz diferença, né? E eu acho que o que você imagina que nos próximos 10 anos, você teve uma evolução enorme nos últimos 10 anos, né? De 2009 para cá. Agora, como você consegue vislumbrar a cirurgia plástica em 2029? É difícil de responder essa pergunta, né, Fábio? Uma Desculpa. coisa que nunca vão conseguir fazer é a mão do cirurgião, tentar imitar a mão do cirurgião. Isso a gente vai sempre precisar da mão do profissional para te operar. Eles têm desenvolvido técnicas com robôs. Na parte de implante capilar já existe robôs ajudando na cirurgia de implante, mas é de fundamental importância que a mão do cirurgião vai precisar estar ali para operar a máquina. Isso é certo. E se der algum problema no transoperatório, o cirurgião vai ter que estar ali para resolver. O robô não tem como resolver. Então, acredito que a tecnologia vai estar cada dia mais aliada à medicina. As técnicas anestésicas tendem a melhorar bastante com a introdução de novas drogas, mas principalmente a parte da tecnologia digital, acredito que isso aí vai ser o grande diferencial para todas as profissões, não só para a cirurgia plástica, quanto para o direito, para a administração, para a economia, para uma série de coisas. A gente tem essa coisa da comunicação, tá muito ampla agora, então você começa a desenvolver uma técnica, daí um médico chinês já assiste uma live sua, já assiste um story seu e já começa a perguntar sobre essa técnica, começa a fazer lá na China e daí já te passa o que ele aprendeu e isso tá muito rápido, né? Essa evolução é muito rápida. Vê que eu tô mais cheio de perguntas aqui hoje. Qual é a sua opinião sobre a telemedicina? Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Na verdade, a telemedicina, ela só agrega positivamente, porque... Vamos dar um exemplo, tá? De uma emergência de um hospital. Quantas pessoas precisam de uma consulta de emergência? O fato da mobilidade da cidade. Tu leva, às vezes, 1 hora num trânsito pesado para te deslocar. Aí tu chega numa emergência cheia, tu vai esperar mais 4, 5 horas para ser atendido. Olha o tempo que a telemedicina poderia ter poupado desse paciente e até esvaziado as filas dos hospitais em virtude de o pessoal ainda estar arraigado em leis antigas, em leis arcaicas, que querem ainda que a consulta seja presencial.
sendo que tem hoje, com o uso da tecnologia, como melhorar muito isso. Então, eu acredito que a telemedicina é um caminho sem volta. Em Londres já existe isso, nos Estados Unidos está cada vez mais sendo apurado esse assunto. Há 2 anos atrás, a Prefeitura de Porto Alegre já tinha estudado a possibilidade de fazer a telemedicina com consultas virtuais em postos de saúde lá da Zona Sul, da Restinga. Então, para mim, é uma questão de tempo. Acho que não vai ter como fugir disso aí, não. Não tem como fazer telecirurgia, mas teleconsulta com um recolhimento de exames, evidenciando, por exemplo, se a pessoa está com uma situação de urgência grave, aí vai ser orientada a procurar um hospital, mas situações que não têm gravidade, isso aí só vai ajudar a esvaziar as filas que tem hoje, né? Não vai precisar mais ficar 5 horas numa fila aguardando para ser atendido. Com certeza. E é uma evolução, né? A gente começa em um momento da telemedicina que ela vai evoluindo para outros níveis. Nem se for, não tem uma telecirurgia, mas ela vai evoluindo até chegar no momento que se vai descobrir as necessidades e consegue se ampliar, né? A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou ir perguntando algumas, depois eu vou pegar as perguntas que estão aqui no nosso chat também, tá? Aqui o doutor Alexandre Peruso perguntou que diz que ele adora ouvir histórias. Qual é o caso médico que mais te marcou nessa tua carreira? Caso médico que mais me marcou na carreira? Puxa, tá difícil de lembrar agora. Será que tem como a gente passar para a próxima? Eu vou tentar me recordar de algum aqui. Tá, ok. Então vai ficar pro fim aqui. Final, vale vai ficar pro final. Tem bastante pergunta, além dessas aqui que eu tô lendo, ainda tem umas perguntas aqui no chat. Mas vale a pena fazer a medicina hoje? Vale a pena para quem está decidindo, poxa, eu estou a fim de entrar na faculdade, vale a pena eu optar por medicina? Olha, na minha opinião, vale. Eu venho de família de médicos, a minha bisavó era parteira, há 60 anos atrás, o meu pai era cardiologista, faleceu, eu tenho um irmão que é médico, que ele é cirurgião geral, e eu sou cirurgião plástico, e a minha mãe é enfermeira. Então, toda a minha família é voltada para a área da saúde. Na verdade, para tu exerceres medicina, tu tem que ter paixão pelo que tu gosta, porque senão é uma profissão que ela vai exigir muito da tua pessoa. O meu pai sempre dizia o seguinte: Alexandre, tem certeza que tu quer fazer medicina no vestibular? Eu disse, olha, eu não tenho certeza. Quando eu optei pela medicina, eu tinha 16 anos. Eu acho que um adolescente de 16 anos não tem muita maturidade para escolher muita coisa. O meu sonho era ter uma banda de rock, eu queria ser roqueiro, né? Mas ele não era muito a decisão do meu pai. Né? Graças a Deus que eu escolhi medicina, porque, na verdade, eu me identifico muito com a especialidade do qual eu exerço, que é a cirurgia plástica. E a medicina, ele sempre dizia, vai te exigir nada mais, nada menos do que é mais precioso para ti na tua vida, que é uma coisa que se chama juventude. Tu vai passar toda a tua juventude estudando, enquanto teus amigos vão estar lá no parque, em festa, namorando, tu vai estar no quarto trancafiado. Mas é uma profissão para o resto da vida. Então, tu vai ter 80 anos, se tu quiser trabalhar, tu vai poder trabalhar. Eu acho que ela te abre leques de possibilidades em inúmeras áreas. Ela te dá, a maioria das áreas te dá uma opção que outras não te dão, que é um negócio chamado, para mim, um dos mais importantes, que foi determinante do qual eu escolhi, que se chama autonomia. Ou seja, eu, por exemplo, como eu tenho meu consultório, eu faço os meus horários, eu escolho os dias que eu quero fazer as cirurgias. Se eu quiser tirar férias, eu tiro. Se eu não quiser, eu não tiro. Então, eu tenho autonomia na minha vida pessoal. Então, concluindo, acredito que a medicina hoje ainda vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Que ótimo. Olha só, aqui no nosso chat, aqui, a Karine
que é Karine S. Fal, disse, doutor Alexandre, aqui na Califórnia a gente pode ligar primeiro para o número especial, passar o diagnóstico de sintomas para uma enfermeira e ver se realmente é necessário ir para a emergência. Então, complementando aquele nosso caso da medicina, né, uma pessoa que está na Califórnia, isso é bem legal. Na verdade, há 2 anos atrás eu fui muito criticado porque eu estava defendendo a telemedicina e hoje em dia a gente vê que isso aí é uma realidade, é uma questão das pessoas se adaptarem às leis novas, abrirem mão das leis antigas e cada vez mais os profissionais precisam de evolução, tanto que os países mais desenvolvidos já exercem isso, não tem o porquê o Brasil não seguir nessa linha. Até foi bom você comentar, depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão de marketing, publicidade e tudo mais, mas isso é que você fala, pô, às vezes você está defendendo uma coisa e daí você é criticado pelos outros médicos, por associações, por né, conselhos e tudo mais. E só que daí, depois de pouco tempo, esse negócio vira completamente, e daí você que era o criticado, daí todo mundo passa a dizer que eles é que estão, né, aceitando aquela coisa que você já falava há algum tempo. Né? Então, isso é muito importante a gente também manter algumas posições. Né? Tem algumas posições que a gente defende e a gente também não pode ficar variando tanto de posição por pressão de outros grupos. Né? Quando se defende uma posição na medicina que você acha que é importante, eu acho que é bom manter isso, né? Eu acho que tem que ter coerência e firmeza na opinião. Baseado nisso, se é o melhor para o paciente, a gente sempre vai optar a favor, né? É isso aí. Exatamente. Aqui nós temos Eduardo ali que eu achei legal. Eduardo versus plástica, qual o equilíbrio? Exatamente, era essa que eu ia perguntar. Psiquiatria versus plástica, na verdade, o cirurgião plástico ele tem que ser também psiquiatra e psicólogo, porque a gente lida muito com a ansiedade do paciente. E essa expectativa alta demais, às vezes pode atrapalhar no resultado, e às vezes até na relação médico-paciente. Então, saber entender direitinho quais são os anseios, quais são os objetivos, aonde a pessoa quer chegar com o resultado, e até mesmo até onde a gente pode oferecer, é a chave do sucesso no consultório. Já recebi alguns pacientes que estavam com uma expectativa muito acima do que eu podia oferecer e eu neguei a cirurgia, neguei o trabalho, porque eu não tinha como entregar para a paciente o que ela estava me cobrando. Então, eu fui extremamente honesto e disse, olha, esse resultado eu não consigo te oferecer, de repente é melhor ouvir a opinião de outro, talvez algum outro consiga, mas eu não consigo. Então, ter coerência e humildade nessa parte aí é de extrema importância. Isso é muito importante mesmo. E eu acho que tem essa pergunta, acho que é mais uma pergunta sobre psiquiatria aqui, mas eu acho que você já complementou muito bem. Deixa eu ver aqui, aqui ele está falando sobre... por que aqui no Brasil não tem a técnica de incisão umbilical para prótese de mama? Não tem por um motivo óbvio, porque a gente não usa prótese salina. Imagina que pelo umbigo, pelo aquele mínimo orifício, se passam dilatadores para se chegar até a mama. Então, existe uma distância grande entre o umbigo e a mama, porque o descolamento, quando a gente vai colocar a prótese de mama, ele vai quase até a clavícula. Então, imagina o tamanho do dilatador que a gente precisaria. Na verdade, é feita uma tunelização. Então, o túnel ele é bastante comprido e a prótese de silicone a gente não tem, pelo aquele buraquinho, como chegar com a prótese lá, porque a prótese já vem pronta de fábrica, o silicone ele já vem pronto. As medidas, por exemplo, 300 ml, já vem um par 300 ml embalado, lacrado de fábrica, não tem como aumentar ou diminuir isso, entendeu? Diferente dos Estados Unidos, que sim. Bom, tem mais alguma pergunta aqui, olha só, o pessoal está mandando pergunta aqui. Qual é a importância de comemorar as vitórias e casos bem-sucedidos? Como você passa o seu tempo? São duas perguntas em uma aqui. Qual a importância de comemorar as vitórias e casos bem-sucedidos e como você passa o seu tempo livre? Comemorar as vitórias de casos bem-sucedidos, olha,
graças a Deus, eu tenho comemorado todas. Então, do número de pacientes operados por ano, a gente tem recebido assim bem poucas críticas ou resultados insatisfatórios, muito poucos. Na verdade, mais aquele pessoal que não foi triado adequadamente, onde a expectativa estava muito acima da realidade do que se poderia oferecer. Pessoas que achavam que iam fazer uma lipoaspiração e iam ficar magrinhas e não entenderam que a lipoaspiração, estou dando um exemplo, né, seria só para tirar a gordura localizada e não como uma cirurgia de emagrecimento. Então, esse é o tipo de caso, sim, que é o mais comum no consultório, às vezes, de reclamação. O pessoal achando que vai emagrecer após uma cirurgia plástica. Então, a gente comemora sempre. Eu sou um cara bastante festivo. Quando eu posso estar rodeado de boas pessoas, eu, graças a Deus, tenho bons amigos. A minha família também está sempre por perto. Eu procuro, assim, ser o mais festivo possível. Final de semana eu saio com meus amigos, vou tomar um café, vou tomar meu vinho, eventualmente vou a alguma festa. Então, procuro, assim, comemorar sempre, né? Em relação ao tempo livre, eu ultimamente tenho ficado com esse frio todo bastante em casa, na verdade. Curtindo o Netflix e o Prime Videos. Eu gosto muito também do canal do UFC, gosto do Premier Combate. Então, estou curtindo bastante a minha televisão. Mas, quando eu posso sair, eu procuro ir para... Normalmente, assim, procuro me organizar com alguma antecedência, normalmente uns 3 meses antes, para ir viajar. Eu tenho um irmão que mora em Londres, a gente tem combinado, eventualmente, de se encontrar em algum país fora. Então, dou prioridade a isso também, de procurar descansar, dar um refresh na mente, na cabeça, para a gente conseguir tocar o trabalho com bravura e com excelência. Muito importante, muito importante. Bom, nós temos aqui o William Ferraz, do Amaral. Ele perguntou aqui, o que tu acha da cirurgia plástica no SUS para quem realmente precisa? Eu acho que é muito importante. A gente vive num país aí de grandes desigualdades sociais. O SUS, por incrível que pareça, é um dos melhores sistemas de saúde que tem no mundo. Gratuito. Eu já viajei por N países e a saúde, diferente do que o pessoal acha aqui, a saúde aqui funciona muito bem. É claro que tem fila, tem falta de verba, mas hoje, vamos dar um exemplo, a pessoa se acidentou, e aí tem um corte no rosto e vai parar no pronto-socorro. Lá você é extremamente bem atendido, talvez não com tanto carinho, com tanta educação, porque digamos que quem trabalha em emergência está sempre num campo de batalha, né? Mas eles são extremamente eficazes e tu vai sair de lá com o teu problema resolvido. Talvez precise de uma internação, mas é muito difícil uma pessoa morrer chegando a tempo no pronto-socorro. Então, para mim, é um serviço de excelência. E lá também tem cirurgia plástica, reparadora. Por exemplo, o paciente teve uma queimadura no rosto. Vai lá, vai ser internado, o tratamento vai ser adequado. Agora, eu não sei se o rapaz ele estava, de repente, querendo fazer uma outra pergunta do tipo cirurgia estética para o SUS. Talvez seja isso, porque reparadora para o SUS tem gratuitamente. Estética para o SUS, existem alguns hospitais que fazem. A PUC, na época que eu era residente, fazia. Por exemplo, abdominoplastia para pacientes que tiveram filhos, aumentaram de peso, enfim, tinha pelo SUS, não tinha lipoaspiração, tinha só abdominoplastia, mas já é um ótimo procedimento. Então, por aí vai. Eu acho que tá respondida essa pergunta. Ah, excelente. Bom, o nosso tempo aqui também já tá indo. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre a divulgação de antes e depois? Entrar um pouquinho no marketing aqui. Eu, na verdade, eu não divulgo antes e depois. Eu sigo a normativa antiga ainda do CFM, que não pode expor a paciente a fotos, etc. Eu tenho mantido a ética
dessa lei, na verdade. Mas isso aí está para mudar. Na verdade, já estão... Tem normativas novas aí falando em mudança. Se a gente acompanhar, por exemplo, cirurgiões plásticos da Colômbia, todos eles expõem o antes e depois com o consentimento do paciente. Eu tenho um cirurgião do qual eu sigo lá, que eu acho que o trabalho dele é maravilhoso, e ele expõe o antes e depois dos pacientes. Agora, se é ético ou não, eu acho que daí teria que ter um acordo, né, com o teu paciente, se permite fazer exposição ou não. Se houver essa permissão, não teria o porquê não fazer. Mas aqui no Brasil é como a gente comentou, as leis ainda são retrógradas, o pessoal está demorando um pouco para se adaptar. Na odontologia, o pessoal já se adaptou, a gente cansa de ver dentista colocando antes e depois de preenchimento de lábio, marcando até, a gente vê até qual foi a paciente que fez o preenchimento. E eu deixo, na verdade, aqui a critério do paciente. Eu tenho um grupo no Facebook, que é a Cirurgia Plástica Alexandre Ferraz. Lá nós estamos com praticamente 3 mil componentes, e as pessoas que se sentem insatisfeitas com resultados, elas colocam o seu antes e depois, e até com o intuito de ensinamento para as outras, porque a gente recebe muito pessoal assim ansioso referente à anestesia, a experiência do pós-operatório, como é que foi o atendimento. E lá é um depoimento da pessoa ao vivo, né? Então, o paciente contando como foi sua experiência durante a anestesia, durante a baixa no hospital, o atendimento do pós-operatório, eu acho que é muito mais tranquilo, passa muito mais credibilidade, até mesmo para o cirurgião, do trabalho que foi feito, do que meramente ficar colocando ele mesmo antes e depois. Então, o fato do cliente colocar o seu depoimento, eu acho muito mais bacana. Excelente, excelente isso. E é muito bacana porque é questão de ética, é questão de equilíbrio, né? E é questão de personalidade. Assim como tem dentistas que no feed do Instagram, por exemplo, todas as fotos são antes e depois, tem dentistas que não postam nenhuma foto antes e depois, são muito bem sucedidos também, né? Eu acho que tem muito a ver do perfil de cada profissional, né? E do perfil de cada cliente também, né? De cada paciente. É uma questão de entrar em acordo, né? Se o paciente deixasse colocar, eu não tenho colocado, né, Fábio? Então, para mim, o grupo ali do qual o pessoal tem colocado as fotos, eu acho que tá melhor. Bom, nós temos várias perguntas aqui. O pessoal tem feito algumas perguntas sobre a especialidade da cirurgia plástica também. E tem muita pergunta bacana. Eu acho que depois, quem eu não conseguir responder as perguntas, por favor, depois deixe suas perguntas lá para o doutor Alexandre mesmo, direto no Instagram dele, que eu acho que vai ter todo o prazer de responder, ou para o nosso Instagram também aqui. E eu tinha uma pergunta aqui do doutor Alexandre Peruso, que ele perguntou sobre as expectativas para o futuro do Brasil. O que você tem de expectativas para o futuro do nosso país? Olha, eu sou bolsonariano convicto. Eu acho que ele está no caminho certo. A gente tem ouvido muita fake news. Os jornais são todos de esquerda. Eu sou totalmente contra a esquerda. Eu acho que a esquerda destruiu muita força do povo brasileiro, desviou dinheiro, tirou trabalho, roubaram, enfim. Então, a minha expectativa de agora em diante é que, aprovada a reforma da Previdência e aprovado o pacote anticrime, o nosso país vai voltar a trazer investimentos exteriores, o dólar ele tende a baixar, a balança comercial vai continuar positiva. Eu acredito que com os investidores externos, o pessoal vai ter mais emprego, mais oportunidade e, consequentemente, teremos mais clientes, né, Fábio? Então, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Excelente. Então, tem uma visão otimista do Brasil daqui para frente. Uma visão bem otimista. Na verdade, eu sou bastante otimista em tudo, né? Então, quanto ao país, eu acho que a gente está no caminho certo. Que ótimo. Bom, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. A gente vai passando, tem muita coisa legal e muita gente bacana
E isso é legal também porque mostra que tem uma grande necessidade. Eu vi que tem muitas perguntas aqui relacionadas à cirurgia plástica, outras perguntas relacionadas ao profissional médico também. Então, peço desculpa para quem a gente não conseguiu atender, porque o Instagram só deixa a gente fazer essa live por 1 hora, né? E depois ele cai automaticamente, não tem o que fazer. E quero agradecer muito, muito a sua presença, Dr. Ferraz. Foi incrível, muito legal mesmo. Quero saber se você tem alguma dúvida ainda ou tem alguma coisa que você queira agregar um pouquinho mais para os nossos seguidores que estão aqui. Pois é, e falando em política, aí o pessoal está me sondando aí para tentar entrar na política, né? Estou recebendo alguns convites aí para filiação partidária. Então, eu até nem tinha comentado com ninguém isso, o pessoal está sabendo aqui na live em primeira mão. Olha só. Mas eu não tomei minha decisão ainda, eu estou analisando os convites e conforme for, pode ser que a gente tenha surpresa aí de um candidato novo na eleição de 22. Não na do ano que vem, mas na de 22, talvez sim. Muito legal. Isso também é um reflexo do otimismo também, né? É de ter uma perspectiva positiva sobre o futuro e querer agregar mais para as pessoas e continuar melhorando, né? Na verdade, eu quero me inteirar um pouco mais do assunto, né? Porque normalmente eu não costumo entrar em áreas difíceis assim sem estar preparado, né? Então, primeiro eu vou me inteirar, vou estudar, vou analisar as propostas. Uma das coisas que eu aprendi com um professor meu, talvez dos melhores ensinamentos, ele falava o seguinte: Alexandre, quando tu não souber alguma coisa, tu diz que tu vai pensar e voltar no outro dia e responder no outro dia. Então, eu acho que parcimônia é muito importante nesse caso, né? Ó, já tivemos várias e várias manifestações aqui de votos. Interessante, né? Tá bem. Olha, que legal, muito bom. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. Essa live ela está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube 15x7. A gente vai passar essa gravação também para o Dr. Ferraz, para ele também disponibilizar nos canais dele. Mais uma vez, muito obrigado. Ótima noite, ótimo 2019, aí, que a gente tem metade do ano todo pela frente. E muito sucesso. Conte com a gente sempre que você precisar. Então tá, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Peruso, pelo convite da live. Sugiro ao pessoal aí que sigam vocês no 15x7 e ao pessoal que assinar o canal aí, com certeza vai estar bastante satisfeito com os conhecimentos que você tem passado sobre o marketing digital. A equipe é fantástica aí. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado. Até logo. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.